Saiu um novo relatório gerencial do BTLG11, que é um fundo do BTG Pactual de Logística. Pontos principais de destaque no início do vídeo é que, de acordo com o comentário da gestão, o fundo ele concluiu a alocação de 2 módulos no BTLG Ribeirão Preto, que somam 6.603 metros quadrados de ABL. Ele alcançou um ganho real de 39% frente aos valores que eram praticados no inquilino anterior. Essa alocação ela ocorreu com a saída de um inquilino anterior, então não vai haver impacto na vacância do fundo, tendo em vista que o anterior saiu e já houve a realocação desse novo inquilino, que teve um ganho real de 39%. Em comunicados ao mercado, tem a venda de 3 ativos. O fundo ele celebrou um memorando de entendimento não vinculante para potencial alienação de 3 ativos do portfólio, sendo que 2 são localizados no estado de São Paulo e um no estado de Pernambuco. Somados, dá um total de 102,6 mil metros quadrados de ABL, e esta operação ela vai gerar um lucro estimado de aproximadamente R$ 1,56 por cota. É um valor muito alto e é equivalente a um ganho de capital de cerca de 36% e uma taxa interna de retorno de aproximadamente de 17% ao ano. Então é uma venda muito benéfica para o fundo, tendo em vista que mais para frente a gente vai verificar que ele tem um histórico de fazer desinvestimento, cerca de 13% do seu portfólio a cada ano. E aqui está a movimentação de maior potencial desse fundo imobiliário no ano de 2026. O fundo ele também está passando por uma emissão de cotas, é a 16ª emissão de cotas, ela está no patamar de direito de preferência, com a subscrição e a integralização de aproximadamente 199 milhões. Então, no direito de preferência do fundo imobiliário BTLG11, foi arrecadado aproximadamente 200 milhões de reais. Se você gosta de acompanhar fundos imobiliários, eu peço que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, que você comenta aí embaixo o que você acha desse fundo imobiliário, o BTLG, se você tem carteira, se você pretende fazer a aquisição desse fundo, deixa o comentário aí para a gente poder verificar. Voltando aqui para o fundo imobiliário, na parte de comentários do gestor, ele relata que conta com 34 imóveis que totalizam 1,4 milhões de metros quadrados de ABL, aproximadamente 92% dos ativos estão localizados no estado de São Paulo, principal mercado logístico do nosso país, e o portfólio ele mantém uma vacância financeira de 2,6%, que reforça a resiliência e a atratividade dos ativos que ele tem em gestão. O fundo ele segue em processo de reavaliação patrimonial dos seus ativos, cujo resultado deverá ser refletido e divulgado na competência de junho. O resultado comentado, em abril de 2026, o fundo ele distribuiu 0,81 centavos por cota, que representa um dividend yield anualizado de 9,4%. Isso para um fundo de logística é um patamar muito bom, interessante. Aqui na parte de indicadores, os principais, o valor patrimonial do fundo é 5,5 bilhões, a cota patrimonial 102,47, o dividend yield considerando a cota mercado de 9,4%, o rendimento mensal é de 0,81 centavos. Ele atualmente tem 476.467 cotistas, uma liquidez média diária de 11,5 milhões, o volume mensal 229,7 milhões. Ele possui 34 imóveis, que é o equivalente a uma área bruta locável de 1.435.343 metros quadrados, a vacância financeira de 2,6%, o retorno BTLG versus o IFIX em 2026, o BTLG está 4,4%, comparado ao IFIX que está 4,1%. A parte de DRE do fundo, as receitas geraram um valor de 35 milhões, que é o equivalente a 66 centavos por cota, o retorno operacional líquido de 34 milhões, que é o equivalente a 64 centavos por cota, o resultado imobiliário foi de 45 milhões, que é o equivalente a 85 centavos por cota. O resultado do fundo foi de 0,76 centavos. A distribuição do BTLG no mês foi de 43 milhões, que é o equivalente a 81 centavos por cota. O resultado acumulado, 72 mil, não é o equivalente a 1 centavo por cota ainda, e ele tem um lucro projetado com vendas em curso de 67 milhões, que vai ser o equivalente a R$ 1,26 por cota. Balanço patrimonial em abril de 2026, os imóveis são 5 bi, o caixa de 54 milhões, fundos imobiliários 342 milhões,
outros 32 milhões, a receber 48 milhões, obrigações por aquisição de ativos 12 milhões, a alavancagem do fundo 151 milhões, as cotas totalizam 53 milhões e a cota patrimonial atualmente está no patamar de R$ 102,47. A rentabilidade do BTLG comparado a alguns indicadores, o BTLG dentro de 4 anos ele gerou um total de 47,4, ganhando do IFIX 39,7, perdendo para o CDI líquido 53,5 e perdendo também para o IBOV 73,6%. A rentabilidade desde a gestão do BTLG, que iniciou lá em junho de 2019, de acordo com o indicador, o BTLG ele ganha do CDI, do Ibovespa e também do IFIX, sendo um valor de 102,78%, melhor do que os demais indicadores. O histórico de dividendos, que é um ponto muito importante do fundo, ele vem pagando ali o dividend yield de 9,5, 9,4. Ele tem um guidance de distribuição. Esse guidance, a banda superior é 0,84 e a banda inferior 0,78 para o primeiro semestre. Então, provavelmente no próximo mês, ele já vai divulgar uma banda superior e banda inferior para o segundo semestre de 2026. Aqui na parte de rentabilidade e evolução, atualmente ele tem 470 mil cotistas, o volume médio diário de negociações é de 14 milhões. A evolução dos dividendos é uma taxa de crescimento composta desde que a gestão do BTLG assumiu. De 2018 até 2026 é o equivalente a um crescimento anual de 12%. E atualmente, em 2026, ele está no patamar de 0,80 centavos por cota. Ele teve uma grande evolução desde o ano de 2018. Isso se dá à boa gestão que assumiu esse fundo imobiliário e também aos imóveis que, com o passar dos anos, ele vai valorizando e isso beneficia o investidor que gosta desse ramo de tijolo. O perfil dos ativos, ele tem 95% logística, 2% varejo, 3% industrial. O tipo de contrato é 34% atípico, 66% típico. O indexador, a maior parte é 97% IPCA e 3% IGPM. O tipo de multa na porcentagem da receita, a 12 aluguéis é 38% de multa, 4 a 12 aluguéis 51% de multa e 3 aluguéis 11% de multa do portfólio do fundo imobiliário. A carteira e a localização geográfica, as maiores participações, os imóveis que têm uma maior participação no fundo é o BTLG Louveira 1, o BTLG Itapevi, BTLG Mauá, BTLG Jundiaí e BTLG Cajamar, que são as maiores posições e os imóveis que geram mais renda para o fundo imobiliário. A vacância do fundo atualmente está em 3%, que é considerado um bom patamar. Sobre os locatários por segmento, ele tem 45% logística, alimentação e bebidas 16%, varejo 14%, e-commerce 11%, papel 2%, farma 2% e outros 9%. A questão dos locatários, os 20 maiores locatários são responsáveis por 67% da receita do fundo imobiliário, então são locatários de maior qualidade e isso é muito bom, que é a maior parte da carteira já é considerada esses inquilinos que têm uma boa qualidade, um rating muito importante, e dentre eles tem a Assaí, a DHL, a Nestlé, a Braskem. Sobre os contratos, o vencimento estão resguardados até 5 anos. Em 2026 vai ter 15% de vencimento. A revisional dos contratos na porcentagem da receita, em 2026 terão 28%, 2027 29%, que são as maiores porcentagens de revisional da carteira. Os meses de reajuste, em junho, que é o mês que vai entrar em vigência, ele tem 11% de reajuste. A localização dos imóveis, o BTLG ele é um fundo imobiliário last mile, que é aquele raio 30, raio 60 de São Paulo, ou das vias de distribuições dos estados. Ele tem uma grande concentração em São Paulo, que é 92%, e ele destaca aqui abaixo que no raio 30 de São Paulo são 38%, no raio 60 de São Paulo são 38% também, um raio 100 de São Paulo são 15% e em outras regiões ele possui 9% do portfólio. Aqui tem o resumo dos ativos, a maior parte estão 100% locados
ele tem 100% das participações nos imóveis que ele tem investimento, com atenção principalmente para o BTLG Embu, que tem 32% de vacância, o BTLG Santo André 44% de vacância, o BTLG Cabreúva 24% de vacância. Que é o histórico de vendas que a gente citou lá em cima. O BTLG ele costuma desinvestir por ano cerca de 12 a 15% do seu patrimônio, com o intuito de destravar o lucro, e também ele cria um valor via reciclagem de portfólio dos cotistas. Então ele soma atualmente 1 bilhão de vendas nesses últimos 4 anos. É um lucro para o cotista de R$ 4,68 e normalmente é 27% maior que o laudo de avaliação desses imóveis que ele vende. E isso é muito bom porque gera valor para o cotista e também destrava investimentos que não fazem mais sentido para a carteira do fundo. No primeiro semestre de 2022, 169 milhões. Primeiro semestre de 2023, 117. Segundo semestre de 2023, 82 milhões. Primeiro semestre de 2024, 346 milhões. Segundo semestre de 2024, 57 milhões. E no segundo semestre de 2025 foi 557 milhões. Vários imóveis realizados à venda que destravaram valores, geraram lucro para o BTLG e pro cotista. Essa diferença de investimento de compra com o de venda, ele é distribuído aos cotistas, e o valor real que ele fez o investimento anteriormente, ele utiliza para fazer novas aquisições de imóveis que estão mais localizados, imóveis que são de uma classificação melhor, e isso é muito importante a gestão fazer nos fundos imobiliários. Então, você investidor, é importante que você verifique esses pequenos detalhes na hora de fazer um investimento em um fundo imobiliário de qualidade. Na parte de alavancagem, ele demonstra uma tabela de valores aproximados das obrigações que ele tem em compra de ativos, e esses números apresentados eles não consideram reajustes aplicáveis que pode acontecer nas parcelas pendentes. Então, no quarto trimestre de 2026, ele tem uma aquisição a pagar, que é do BTLG Osasco e Mauá 2, que é cerca de 50 milhões de reais. E aqui abaixo é o saldo devedor atual e outras características de cada certificado de recebível, e também o saldo devedor e amortizações ao final de cada ano. As obrigações do BTLG possuem um perfil de longo prazo e que são representativos frente ao patrimônio do fundo. Atualmente são 3,2% desse patrimônio. Ele tem aqui várias alavancagens, uma delas tem o indexador de IPCA mais 8% ao ano, que é a maior delas, já é um IPCA um pouco alto. O fluxo de amortização desse fundo imobiliário, 152 milhões, até chegar lá em 2031 com um valor de 18 milhões apenas de amortização. Esse é o resumo do relatório gerencial do BTLG 11 de maio de 2026. Se você ficou até o final do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, que você compartilhe e comente aí também o que você acha do BTLG. Se é um fundo imobiliário que você tem em carteira, se você gosta desse fundo imobiliário, deixa aí pra gente verificar e até a próxima.